Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Para mim, também é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, essa casa que me dá essa oportunidade há muitos anos já, bem antes da pandemia, de poder estudar a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, e chegar aqui e conversar um pouco com vocês nessa meia horinha que a gente tem, para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, embasados através da doutrina espírita, que nos ajuda nesse esclarecimento, nesse entendimento e nessa fé raciocinada, essa fé que foi lida aqui no início do trabalho, anteriormente à palestra. Na noite de hoje eu trouxe o meu primo também, o Marcelo, que vai tocar 2 músicas para nós, para fazer a minha palestra mais bonitinha, tá bom? Tomara que fique mais bonitinha, que vocês saiam daqui felizes com o que eu vou dizer, contentes e mais decididos nesta assertiva de tornar essa jornada evolutiva um pouco mais proveitosa, já que nós espíritas, assim como disse Kardec, nos esforçamos todos os dias a nos tornarmos seres melhores, Ele dizia que o verdadeiro espírita é aquele que faz um esforço diário de se tornar melhor. O nosso esforço realmente ele é diário, mas tem que haver esse esforço. Não dá mais para ficar de braços cruzados. Então que essa palestra possa ser, além de um alívio, possa ser um incentivo também para que vocês e quem está aqui na frente falando, que sabemos que é quem mais deve, quem mais tem responsabilidade de se esforçar cada dia mais para colocar em prática lá fora, lá na família, lá no trabalho, em todas as células da sociedade na qual nós nos movimentamos, lá fora nesse planeta de provas e expiações, provar um pouquinho a cada dia que nós realmente somos espíritas, somos cristãos, somos seguidores do Cristo. Esse Cristo que é o nosso irmão maior, que é o tema da nossa palestra de hoje. Para falar de Jesus, nós vamos falar de Jesus, é tão bom falar de Jesus, E para falar de Jesus como nosso irmão, e depois para falar de Jesus como nosso irmão maior, nós precisamos entender, relembrar que somos todos filhos de Deus. Será que todos nós que estamos aqui temos este entendimento diário, de todo instante, de que nós somos filhos de Deus? Em qualquer momento dessa nossa existência num planeta de provas e expiações, nós somos filhos de Deus. E a cada vez que algo nos acontece, seja de muito bom ou de não tão bom assim, nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas divinas. Isso é maravilhoso. Jesus já nos tinha dito e a doutrina espírita vem martelar a nossa cabeça. Não esqueçam, somos filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, lá nos primeiros reinos e sem saber absolutamente nada. Já sabemos alguma coisinha agora, porque na escala evolutiva ainda temos que subir muito, mas já sabemos alguma coisinha agora. Mas temos a certeza que um dia vamos alcançar esses seres crísticos que Jesus já nos exemplificou como seria e como poderia ser. E como filhos de Deus criados simples e ignorantes, meus irmãos que encontram-se aqui presentes, os irmãos que estão acompanhando nas redes sociais, que eu acabei esquecendo de cumprimentar, como seres em aprendizado, nós também não podemos deixar de lembrar e de gravar dentro de cada um de nós que o nosso destino é a felicidade. Todos nós, estejamos já aqui sentados nessas cadeirinhas brancas do centro espírita, ou ainda vagando pelas ruas, ou ainda nos presídios, onde quer que estejamos, todos, eu gosto bastante de frisar a palavra, todos, um dia seremos anjos. Todos um dia seremos felizes e todos um dia seremos perfeitos. E quem nos disse foi Jesus, e quem nos mostrou foi Jesus, quem nos exemplificou foi Jesus. Por isso Jesus é nosso irmão, é aquele ser que tem que caminhar conosco, tem que estar dentro de nós. Nós temos que, a cada dia, a cada amanhecer, a cada respirar, Jesus tem que estar dentro de nós. Jesus não pode mais estar lá no céu.
Nós não podemos mais estar esperando Jesus voltar, porque Jesus não pode sair do nosso lado, porque Jesus é quem nos mostra o caminho. E é porque Jesus já percorreu esse caminho e alcançou essa angelitude, é que nós sabemos que nós também vamos alcançar. Então, para lembrar isso de uma maneira mais bonitinha, como eu disse no início da palestra, o Marcelo agora vai cantar, eu vou tentar virar a aparelhagem ali para ele, que ele vai cantar para a gente que um dia todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Esqueci de dizer que quem soubesse podia cantar junto. Pelo menos o refrão, né? Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. É preciso acreditar, meus irmãos, que nós somos filhos de Deus. É preciso acreditar que nós fomos criados para sermos felizes. E é preciso acreditar que nós vamos ser felizes.
mesmo que nesse momento nós não queiramos. É claro que cada um de nós que aqui se encontra já quer, mas alguns irmãos ainda não. Mas querendo ou não querendo, um dia todos nós seremos anjos, um dia todos nós seremos perfeitos, um dia todos nós seremos felizes, e isso é maravilhoso. Por isso que é tão bom estar aqui no Centro Espírita, porque estar no Centro Espírita já é entender-se como filho de Deus, entender-se como um irmão desse Jesus, desse mestre, desse irmão maior, deste Espírito que nos incentivou tanto. Era Jesus quem nos dizia: vós sois deuses, brilha a vossa luz. Então, se Jesus falava conosco nesse nível, é porque Ele sabia que nós já tínhamos tudo dentro de nós. Meus irmãos, tudo que é bom está dentro de nós, só precisa desabrochar. Muitas das vezes nós esquecemos de colocar em prática o amor, porque o amor é uma prática, o amor não é uma falácia, o amor é uma prática. E o amor, não tenhamos dúvida nenhuma que ele está dentro de nós. O problema é que nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. E um planeta de provas e expiações, nos dizem os Espíritos, é aquele no qual o bem já existe, mas o que prevalece é o mal. Então nós temos, cada um de nós, é uma demanda pessoal, se preocupar todos os dias se o que prevalece em nós ainda é o mal ou já é o bem que se manifesta na maioria das vezes. Porque o nosso desejo é ir para este planeta de regeneração no qual a Terra se transforma. Também sabemos, não é agora nem daqui a 50 anos, mas no qual a Terra se transforma, um planeta de regeneração, que então os Espíritos vão nos dizer, é aquele no qual o mal ainda existe, mas o que prevalece é o bem. Então a nossa tarefa de filhos de Deus que queremos desabrochar para alcançar um dia a felicidade que vem com a perfeição, é neste momento nos concentrarmos para que o bem prevaleça em nós, porque o mal, em um momento ou outro, ele vai aparecer. Em algum momento nós vamos sentir mágoa, em algum momento nós vamos ficar com raiva de alguma situação, em algum momento nós vamos nos deparar com uma tragédia, seja na televisão ou nas redes sociais, e vamos nos revoltar. Mas depois, meus irmãos, quando nós colocarmos a mente, o coração e o espírito no lugar e nos entendermos, não, somos filhos de Deus, todos nós teremos que deixar a mágoa de lado, a raiva de lado, a revolta de lado e fazer com que o bem prevaleça nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E aí então nós vamos olhar para aqueles que nos agridem, para aqueles que nos ferem ou que ferem os demais, e vamos dizer, nem que seja somente em pensamento, Deus te abençoe. Seja feliz de tudo de bom, porque você é um filho de Deus, criado simples e ignorante, cheio de perfeição, para um dia ser feliz. Assim como eu, assim como todos nós. É esse reconhecimento, é esse entendimento do irmão, volto a dizer, mesmo aquele ainda tão arraigado na dor, ainda tão arraigado no ódio, é esse entendimento desse irmão que nos prova que nós somos filhos de Deus, assim como Jesus, que é o nosso mestre e que é o nosso irmão maior, que é o nosso modelo a ser seguido. Então, meus irmãos, não tem como olhar para o outro, seja quem for, com um olhar que não seja de amor, de caridade, de bondade, de perdão, porque era assim que Jesus olhava para todos. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec perguntou aos Espíritos qual era o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que nos servisse como modelo. E a resposta tem uma palavra só: Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito que nos foi oferecido para que nós seguíssemos. E o comentário a seguir nos diz assim, que a doutrina que Jesus nos ensinou, nos ensina, porque ele não foi embora, dissemos ainda há pouco, né? A doutrina que ele nos ensinou e que nos ensina é a lei divina, que é a lei do mais puro amor.
Jesus era amor e nós precisamos ser amor também. Se nós queremos nos reconhecer como filhos de Deus e se nós queremos aceitar de uma vez por todas essa condição de quem vai se tornar uma criatura perfeita, nós precisamos ser amor. Ou seja, nós precisamos amar nos moldes de Jesus, porque nós amamos ainda num molde muito egoísta, muito orgulhoso ao redor do nosso próprio umbigo. Se está bom para mim, eu amo. Se não está bom, eu já odeio, eu fico com raiva, eu me vingo, eu não quero mais saber nunca mais na minha vida. Nunca mais é muito tempo, né, meus irmãos? E nós sabemos que não adianta dizer que eu não quero mais ver, porque eu vou ver. Se não for nessa encarnação, vai ser na próxima. E se nessa era o meu vizinho que construiu um muro muito alto e tirou o sol da minha casa e eu não quero mais vê-lo nunca mais, na próxima encarnação talvez ele venha como meu filho ou como meu pai. Mas a gente vai ter que aprender a se amar. Nós vamos ter que aprender a ser amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Jesus era amor. Não era nenhuma outra coisa. E Jesus amava na diferença. Por isso Jesus era um revolucionário. Porque amava na diferença. Jesus escolheu amar onde ele não era aceito. Foi lá que ele amou. Nós, quando escolhemos amar, amamos dentro de casa. Os nossos companheiros, os nossos filhos, os nossos pais. Raramente conseguimos sair do lar para amar alguém assim, um grande amigo. E muitas das vezes não conseguimos amar dentro do lar, onde está a nossa verdadeira tarefa. Não é na rua que nós temos que amar primeiramente. É dentro de casa onde estão as nossas dificuldades. É onde está o nosso pai que não é quem nós gostaríamos que fosse. O nosso filho que só nos dá desgosto. Ele nos dá desgosto porque ele precisa de amor. Um amor que muitas das vezes não foi dado na encarnação anterior e que precisa ser dado agora e que por isso é tão difícil, para que nós amemos como Jesus amou, nas diferenças, sendo rejeitado muitas das vezes. Foi assim que Jesus amou. Amou lá no meio dos discriminados. E nós ainda querendo colocar tantos muros na nossa sociedade, fazendo diferença entre nós e o irmão, só porque ele não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Jesus amou a samaritana. Ela era mulher que não tinha tanta consideração na época, era de uma região que era considerada marginal, da Samaria, e Jesus amou. E depois Jesus foi lá entre os leprosos amar, não se importando se a doença pegava ou não pegava. E Jesus amou aqueles que o traíram, aqueles que o agrediram, aqueles que o condenaram e que o assassinaram. Porque Jesus foi assassinado, né, meus irmãos? E ele amou. Como é que nós sabemos disso? Lembrando as palavras desse nosso irmão maior, que quando pregado na cruz olhou para o alto e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu volto para o vizinho. Nós não queremos perdoar o nosso vizinho, porque nós torcemos para o Figueirense e o Avaí foi campeão e ele soltou um foguete em cima da nossa casa. E aí nós não queremos perdoar o nosso vizinho. Jesus perdoou os seus assassinos. Então olha a diferença entre os nossos inimigos e os inimigos de Jesus. Mas Jesus mostrou que era possível amar os inimigos. Então nós podemos amar o nosso vizinho também. Amar o nosso filho que não é quem nós gostaríamos que fosse, porque nós queríamos que ele fosse padrão, que ele desse continuidade à família, que ele casasse, que ele nos desse neto, que ele fosse para a universidade, mas não é como nós gostaríamos que fosse, é homossexual, se envolve com droga. É ali que nós temos que amar.
Então, essa tarefa parece difícil, parece, mas a canção que o nosso irmão cantou diz assim, né? Qual de nós não tem nenhum defeito? Todos nós temos defeitos. Então, todos nós rateamos e muitas das vezes esquecemos de amar o nosso filho, esquecemos que precisamos amar o nosso filho, cheio de dificuldade. Porque se tem 5 dedos na mão e 5 não são iguais, mas é aquele que não é igual que nós temos que amar. Porque amar na igualdade é fácil, Jesus mostrou que era fácil amar na diferença. Então é aquele 5º filho que incomoda, que atrapalha, que nós precisamos amar. E aí a música diz, qual de nós não tem nenhum defeito, qual de nós não tem uma virtude? Todos nós temos todas as virtudes, porque somos filhos de Deus. E Deus não é nada mais do que amor. E um filho do amor vai ser o que senão amor? Só basta que nós nos lembremos disso. Não podemos mais andar à margem da nossa filiação divina. O nosso esforço por esse amor divino tem que ser feito todos os dias. É claro que talvez hoje a gente consiga um pouco e amanhã passe o dia todo e nós não consigamos. Não tem problema. Nós temos a eternidade a nosso favor, embora tenhamos que saber que a eternidade é agora. Não dá para postergar, deixar para a próxima encarnação. Na próxima encarnação eu perdoo meu pai que me abandonou. Não, é agora. Ah, mas o nome dele não está nem na certidão de nascimento. Então como é que eu vou achar essa criatura e vou lá apertar a mão dele, abraçá-lo? Não precisa. Não sabe onde é que está? Recorre à prece. O perdão, meus irmãos, muitas das vezes é na prece. É na prece que nós vamos dizer: Deus te abençoe, seja feliz onde quer que estejas. Tudo de bom, onde quer que estejas. E não tenhamos a menor dúvida que esse pensamento, esse sentimento vai alcançar essa criatura, mesmo que ela já esteja desencarnada. Então o convite é esse: amar como Jesus amou. Eu venho da Igreja Católica, talvez vários aqui tenham vindo, e quando a gente fazia catequese para a primeira comunhão, cantávamos uma música do Padre Zezinho que dizia que um dia uma criança procurou perguntando o que era preciso para ser feliz, e a resposta era: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. O que é que Jesus viveu, o que é que Jesus pensou, o que é que Jesus sentia? Amor. É disso que nós precisamos. Nós precisamos ser amor. Quando nós agimos, quando nós pensamos, quando nós sentimos. Amor, amor e amor. Jesus era amor o tempo todo, meus irmãos. E nós precisamos entrar nessa vibe, né? Como dizem os jovens, os internautas, nós temos que entrar nessa vibe também, a vibe do amor. Mas eu volto a dizer, o amor nos moldes de Jesus. O amor que abraça a diferença. O amor que aceita o inimigo. O amor que não faz distinção. Precisamos, meus irmãos. Jesus pensava, vivia, sentia amor. Por isso ele é nosso irmão maior, porque ele já alcançou a plenitude do amor. Mas quando ele dizia que nós somos deuses, e quando ele dizia que nós precisávamos brilhar a nossa luz, ele nos dizia que nós também temos a possibilidade de alcançar esse amor. E não tenhamos a menor dúvida que nós vamos conseguir. Nós vamos chegar lá. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, a mensagem vai nos falar em determinado momento, que as ideias de Jesus, e sabemos todos nós, influenciaram a humanidade e continuam influenciando.
As ideias de Jesus não passaram e não vão passar. Que a realeza de Jesus nasceu do mérito pessoal e foi consagrada pela eternidade, abençoada pelas gerações futuras. Quantas gerações já vieram depois de Jesus? E uma dessa é a nossa. E nós continuamos falando de Jesus. Nós só não estamos ainda seguindo o nosso mestre, o nosso irmão maior. Mas nós estamos falando nele. Talvez não. Provavelmente passamos por um momento em que nem em Jesus nós falávamos. Mas agora nós estamos aqui. Todas as semanas, toda vez que tem uma palestra espírita, falando de Jesus. Então é isso, vamos falar muito de Jesus, vamos lembrar de Jesus, para que nós possamos seguir Jesus. Jesus era, meus irmãos, o olhar mais belo que já existiu. Não tenhamos dúvida disso. É claro que nós tivemos, na jornada da humanidade terrestre, que passa por esse planeta Terra, outros olhares de amor, como, por exemplo, Chico Xavier, ou Irmã Dulce, ou Madre Teresa de Calcutá, e tantos outros, meus irmãos, que não apareceram na televisão ou não aparecem hoje nas redes sociais. Mas muitos irmãos já tiveram esse olhar, que é o olhar de amor, e que é o olhar que nós precisamos ter. Conto uma história sobre a Madre Teresa de Calcutá, que ela estava na linha do trem, na estação do trem em Nova Delhi, né? E esperando o trem, lógico, se ela estava lá, né? Ela ouve um gemido, alguém que pedia água, e ela então olha assim ao redor e vê uma criatura daquelas que dizem que tem muito por lá, né? Abandonada, assim, jogada, a traça, a lepra, jogada ali pelos cantos, embora também saibamos que tem no nosso Brasil, em todo lugar tem. E ela parou o que ela estava fazendo, não se preocupou mais com o trem que ela estava esperando e foi até aquela criatura. E como aquela criatura balbuciava água, ela então conseguiu um pouco de água e pingou na boca daquela criatura. E que então aquela criatura disse assim: eu sempre fui tratado como bicho e agora eu posso morrer como gente. Então, meus irmãos, qual é o ensinamento que eu quero trazer dessa passagem da Madre Teresa? Que qualquer gesto de amor, qualquer olhar de amor, qualquer palavra de amor, nos moldes de Jesus, faz toda a diferença. Então, quando nós pudermos olhar para alguém com brandura, quando nós pudermos falar para alguém com paz, quando nós pudermos acariciar alguém, que nós façamos, porque nós não vamos nos arrepender nunca. Jesus não se arrependeu de ser amor. Jesus não se arrependeu de falar de amor. Jesus não se arrependeu de acariciar os irmãos que estavam com ele nos seus gestos de amor. Jesus era a mais linda melodia que já se ouviu falar. E isso quem poderia dizer são aqueles que estiveram com ele. Talvez alguns de nós, ou talvez seja muita pretensão, achar que nós acompanhamos Jesus na sua jornada. Talvez nós estivéssemos lá, ouvimos, mas resolvemos não acompanhar. Então agora estamos acompanhando, tentando colocar em prática essa lei de amor. As palavras de Jesus eram paz, o gesto de amor de Jesus era um amor. Jesus era sempre a paz. Por isso que ele dizia assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, porque Jesus era a paz. Então, quando nós olhamos o nosso irmão, quando nós vemos irmãos nossos de outras co-irmãs, de religiões que são tão importantes quanto, a religião não salva ninguém, sabemos, o que nos salva é o que nós fazemos com a religião, e os nossos irmãos nos dizem assim: a paz. Então, que nós sejamos essa paz que oferecemos aos nossos irmãos de caminhada,
muitas das vezes sim, como falamos aqui tão dificultosos, nessas nossas vivências ainda tão complicadas, ainda tão terra a terra, ainda tão materialistas, por isso tão difíceis, mas não impossíveis de serem vividas a partir da lei de amor que esse nosso mestre, que Jesus, o nosso irmão maior, nos ensinou. Ele nos mostrou que é possível. Jesus não é um mito, algo que foi criado, uma historinha, com perdão da palavra, para boi dormir. Jesus é alguém que aceitou reencarnar nesse planeta para nos mostrar que é possível sim amar, e amar a todos. É possível se amar, e o que é se amar? É se reconhecer enquanto filho de Deus, criado para ser feliz. E é possível sim amar ao próximo, esteja ele bem próximo de nós, dentro da nossa família, ou esteja ele lá longe, aquele que nos magoou, aquele que nos prejudicou. É possível sim amar. Então que nós saiamos daqui, meus irmãos, na noite de hoje, com essa firme decisão, que apesar de todas as dificuldades no nosso dia a dia, no nosso trabalho, cada vez que nós acordamos até o momento em que vamos dormir, que nós tentemos colocar em prática a lei de amor que Jesus nos ensinou. Mais uma vez eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, agradeço os olhares de vocês, agradeço a casa pela consideração e então passo mais uma vez a palavra para o Marcelo, que ele vai tocar agora uma música falando especificamente de Jesus para nós, para terminar esse nosso encontro de hoje. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que você tem, existe uma outra vida além, e assim morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar
vendo ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores dos lugares que pisou e o caminho certo a seguir.